Olá pessoal da disciplina de Automação em Agropecuária. Meu nome é Denis Sato, médico veterinário, mestrando em zootecnia, participando do programa de aperfeiçoamento do ensino sob orientação do professor Dr. Rafael Souza. Estou criando aqui essa aula para auxiliar quem tiver um pouco de dificuldade. Nós vamos fazer o exercício que nós fizemos em aula. Aqui eu espero que possa ser de ajuda para quem precisa aí. Então nós vamos falar sobre o método da cadeia estacionária, um dos métodos utilizados para a programação em ladder. Nós já estamos familiarizados com os comandos ladder, onde nós temos aqui essa simbologia utilizada em diversas plataformas de programação, que é a linguagem ladder utilizada para programar o CLP. O método da cadeia estacionária é um método importante, pois permite a resolução de comandos para uma sequência de movimentos, sendo uma excelente opção, pois permite resolver de uma maneira rápida e sistemática, independente do tipo de sequência ser direta ou indireta. Ao usarmos o método da cadeia estacionária, a elaboração do programa deve ser organizada em dois diagramas que se complementam: o diagrama de comando e o diagrama principal. No caso, o primeiro passo é criar uma lista de alocação de variáveis com os elementos de entradas, como as botoeiras, os sensores, e os elementos de saída, como as solenoides de acionamento, os relés, e associar cada elemento a um endereço de variável no CLP. Aqui nós temos um circuito eletropneumático e nós nomeamos como conjunto A e conjunto B. Nós temos os sensores de posicionamento do cilindro S1, S2, S3 e S4, as solenoides das válvulas de comutação Y1, Y2 e Y3. A primeira válvula possui um retorno por mola. Então nós criamos aqui uma tabela com os elementos de entrada, os elementos de saída e colocamos o nome. No caso aqui, para iniciar o sistema, nós vamos ter um botão de partida, B1. Temos os quatro sensores, S1, S2, S3, S4, que se referem ao cilindro A recuado, o cilindro A avançado, o cilindro B recuado e o cilindro B avançado. Nos elementos de saída nós temos aqui as três solenoides. Solenoide Y1, responsável por avançar o cilindro A solenoide Y2, responsável por avançar o cilindro B, e a solenoide Y3, responsável por recuar o cilindro B. Nós vamos trabalhar com essa movimentação: avança A, avança B, recua A, recua B. Em seguida, é necessário definir a quantidade de relés auxiliares que serão necessários na cadeia estacionária, e isso equivale a definir o número de passos da cadeia estacionária. No caso, a quantidade de relés é igual ao número de passos mais 1. Então, se nós temos 4 passos, avança A, avança B, recua A, recua B, serão necessários 5 relés para que nós possamos realizar a programação utilizando a linguagem ladder. Então, nós completamos a nossa tabela com os elementos internos, que são os relés. Nós temos aqui K1, responsável pelo passo de avanço do cilindro A, o K2, responsável pelo avanço do cilindro B, K3, responsável pelo recuo do cilindro A, K4, responsável pelo recuo do cilindro B, e o K0, que é o relé que vai resetar o nosso sistema. No caso, o método da cadeia estacionária ele é constituído de 4 elementos, onde nós temos um contato do elemento ativador, NA, é o contato que inicia um passo desde que esteja previamente habilitado. Um contato do elemento habilitador, NA, ou seja, o passo se torna habilitado sempre que o passo anterior a ele for ativado, com exceção de que não há passo anterior ao primeiro passo, pois ele possui um contato desligador NF que realizará o desligamento efeito dominó. Um contato de selo, NA, em paralelo com o contato do elemento ativador e sempre relacionado com o próprio elemento de saída do passo em questão, com exceção do último passo de comando que não precisa de selo, pois provocará o desligamento da cadeia. E um elemento de saída, que são representados pelos relés auxiliares. Então, pensando na sequência de movimento, avança A, avança B, recua A, recua B.
Nós temos que o primeiro evento é um movimento avança A, que é ativado pelo acionamento manual do botão de partida B1, ativando o relé K1 responsável por ligar a solenoide Y1. O segundo evento é um movimento avança B, que é ativado por S2, o sensor S2 ativando o relé K2, responsável por ligar a solenoide Y2. O terceiro evento é um movimento recua A, que é ativado pelo sensor S4, ativando o relé K3, responsável por desligar a solenoide Y1. O quarto evento é um movimento recua B, que é ativado por S1, ativando o relé K4, responsável por desligar a solenoide Y2 e ligar a solenoide Y3. Então, pensando numa sequência de movimento, avança cilindro A, avança cilindro B, recua cilindro A, recua cilindro B, nós temos que a sequência de movimento será iniciada ao pressionarmos o botão B1. B1 vai ativar o relé K1, que vai energizar a solenoide Y1, fazendo com que o cilindro A avance. Com o avanço do cilindro A, nós teremos a ativação do sensor S2. O S2 vai ser responsável pelo próximo movimento, ativando o relé K2, que vai energizar a solenoide Y2, assim realizando o movimento de avanço do cilindro B. Quando o cilindro B avançar, ele vai ativar o sensor S4, que vai ser o responsável pelo ativamento do relé K3, que vai desligar a solenoide Y1, fazendo com que ocorra o movimento de recuo do cilindro A. Quando o cilindro A recuar, nós teremos a ativação do sensor S1. O sensor S1 vai ser responsável por ativar o relé K4, que vai desligar a solenoide Y2 e vai ativar a solenoide Y3, fazendo com que o cilindro B recue, dessa forma ativando o sensor S3, que será o responsável pela ativação do último relé, o K0, que vai resetar o sistema. Então, no caso, utilizando o método da cadeia estacionária, nós teremos uma parte de comando, onde o primeiro relé você tem esse bloco, onde você possui um contato de liga, o contato do último relé de reset, normalmente fechado, o contato de relé de saída do primeiro relé e o selo desse contato. Nos demais relés da parte de comando, você vai ter o contato de liga, um contato de habilita, que é representado pelo relé anterior, o relé de saída dessa linha e o selo dessa própria linha. E na parte de acionamento, nós teremos a solenoide na saída, onde a solenoide é ativada e onde ela é desativada, um contato NA e um contato NF. Então, baseado na nossa sequência de movimentos que nós definimos aqui anteriormente, nessa nossa tabela, nós teremos uma parte de comando, uma parte de acionamento. Então, nós colocamos aqui a parte de alimentação. Teremos a primeira linha, onde nós temos o botão de ativação do sistema B1. Depois nós temos o contato normalmente fechado do relé de reset, o relé K1 e o selo do K1. Na segunda linha nós temos o próximo ativador, que é o sensor S2, o contato habilitador, que é do relé anterior K1, e o próximo relé K2, o selo do K2 e assim por diante. O próximo acionador, o sensor S4, o relé habilitador, que é o anterior K2, K3, o relé de saída dessa linha, o selo de K3, o próximo acionador, sensor S1, o relé habilitador anterior, K3, o relé dessa linha, K4 com o seu selo, K4, e a última linha, que possui o último movimento, que é o de reset. Então nós temos aqui o acionador, o sensor S3, o habilitador, que é o relé anterior, e o relé K0, e nós não precisamos do selo, pois essa é a última linha, que é a linha que vai fazer o desligamento em cadeia por efeito dominó do sistema. Na parte de acionamento, nós temos que definir como serão ativadas as solenoides. Então eu tenho aqui, essa parte da programação faz parte desse outro lado, depois nós vamos ver no FluidSim.
Então nós temos que a primeira solenoide, se nós olharmos aqui na nossa lista, ela é ativada em K1 e ela é desativada em K3. Então você monta a parte onde ela é ligada e onde ela é desligada. A próxima solenoide Y2, se nós olharmos aqui na nossa tabela, a Y2 ela é ligada em K2 e ela é desligada em K4. E a solenoide Y3 ela é ligada em K4 e desativada em K0. E essa é a nossa programação para a sequência de movimentos proposta. Avança A, avança B, recua A, recua B. E o reset. Então nós vamos ver agora o exemplo no FluidSim. Vamos montar passo a passo no FluidSim. Bom, então essa é a tela do FluidSim. Eu acredito que vocês já estão familiarizados com o software, porque sei que vocês estão utilizando em outra disciplina. Então nós temos aqui a nossa biblioteca de componentes, que é a nossa barra de ferramentas superior com a barra de menus. E eu vou iniciar aqui então um novo projeto. Para esse novo projeto eu vou precisar de uma alimentação de ar comprimido, porque eu vou montar uma sequência de cilindros, como nós colocamos lá no exercício. Vou precisar do cilindro de duplação, de 2 cilindros de duplação. Depois eu vou escolher aqui uma solenoide, uma válvula solenoide de 5 por 2 vias, com retorno por mola. E uma válvula duplo solenoide 5 por 2 vias. Vou fazer a conexão da alimentação clicando com o mouse botão esquerdo no meio, arrastando até a alimentação, e na outra também. Dá um zoom aqui. Vamos fazer as conexões entre as válvulas e os cilindros. Parte esquerda com a parte esquerda. Direita com a direita. Próximo passo é nós darmos nome para esse sistema. Então, vou pegar aqui o texto, vou arrastar, dando 2 cliques, eu consigo colocar um texto aqui. Então, vou chamar esse cilindro de A. E esse de B. Nós precisamos também colocar aqui sensores de posicionamento no cilindro. Então nós vamos utilizar a régua de posicionamento, onde nós podemos colocar a régua em cima do cilindro. Dando 2 cliques aparece essa janela para você definir a posição. Então vamos colocar S1, posição 0, S2, posição 100, pois essa régua de posicionamento está setada entre 0 e 100 milímetros. Então nós temos aqui que essa posição é a posição 0, essa posição é a posição 100. Vamos colocar uma outra régua aqui para o cilindro B. 2 cliques também, vamos colocar S3 e S4, 0 e 100 milímetros. Temos aqui também a posição do cilindro B. Vamos dar nome às solenoides. Então aqui, dando 2 cliques nessa solenoide, eu vou chamar ela de Y1. Essa solenoide Y2. E essa solenoide de Y3. Vamos colocar aqui também nossa movimentação que nós queremos realizar, que é expande A, avança B, recua A e recua B. Aqui na nossa biblioteca de componentes, se nós descermos aqui, nós temos uma parte que nós temos conexões do lado.
nós podemos utilizar. Nós temos lá botão de acionamento, normalmente aberto, normalmente fechado, contato NA, contato NF. Então nós vamos trabalhar utilizando esses contatos aqui para criar a nossa programação em ladder. Então, o primeiro passo eu vou colocar aqui uma alimentação 24,0 volts. Como nós temos 4 movimentos, nós vamos ter 5 relés. Então eu vou colocar aqui já uma linha com 5 relés. Você pode utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar o seu desenho. Vou fazer já uma ligação aqui do 0 volts com o primeiro relé para que fique fácil depois eu fazer a conexão dos próximos relés. Posso já dar nome para os relés. Então eu tenho uma sequência K1, K2, K3, K4 e o último relé, o K0, que é o relé que vai desativar tudo. Como para iniciar a sequência de movimentos eu preciso de um botão de acionamento, então eu vou colocar aqui um botão NA. Então lembrando que nós já estamos fazendo a primeira linha da nossa programação em ladder, eu vou colocar o nome de B1. Esse B1 também eu vou fazer a conexão já aqui direto com a alimentação para ficar fácil fazer as próximas conexões aqui. Então na primeira linha da nossa programação eu preciso do contato acionador, no caso vai ser um botão aqui normalmente aberto. Aí lembre-se que na primeira linha eu preciso de um contato normalmente fechado do último relé, que é o contato que vai desativar o sistema. Então eu vou chamar ele de K0. Observem que ao colocar o nome K0 ele já se transforma num contato aqui do ladder. Eu vou fazer as conexões. O que está faltando na primeira linha? O selo de K1, um contato NA. Vou chamar de K1 porque é o selo de K1. E vou fazer a conexão aqui do selo. Para fazer as conexões é só clicar com o mouse aqui na bolinha e arrastar até onde você quer fazer a conexão. Então eu tenho aqui a primeira linha, que é a única linha diferente das demais linhas, a não ser a última. As próximas linhas, como nós vamos montar? Eu preciso de um contato, então, ativador. Esse contato aqui, quando eu apertar e ativar o K1, eu ativo a solenoide Y1, o cilindro A vai avançar e vai ativar o S2. Então o S2 vai ser o nosso próximo contato. O S2 deve estar, essa linha ela deve estar previamente habilitada pelo relé anterior. Então nós precisamos de um contato aqui aberto, que vai ser o relé anterior, K1. Basta seguir essa regra e você vai conseguir montar o seu sistema facilmente. Faça as conexões. O que falta nessa linha? Falta o selo de K2. Então vou colocar aqui um contato de K2. Fazer o mais simétrico aqui possível, né, gente? Para ficar bacana o desenho do circuito. Então S2 ativa o K2. O K2 vai fazer o quê? Um movimento de avanço do cilindro B. Quando o cilindro B avançar, nós vamos ativar o S4. Então vai ser o nosso próximo contato. Nosso próximo contato, S4, habilitado pelo relé anterior, ou seja, o K2. E vai ativar o relé K3. E o que nós precisamos? O selo do K3. Então vamos colocar aqui mais um contato NA. Vamos chamar de K3.
e vamos fazer o selo de K3. Pronto. Quando o S4 for ativado, o K3 vai desligar a solenoide Y1, que vai ser responsável pelo movimento de recuo do cilindro A. Quando o cilindro A retornar, ele vai ativar S1. Então, vai ser o nosso próximo contato. S1. S1 tem que estar previamente habilitado pelo relé anterior. Então, nós vamos colocar aqui o K3. Vamos fazer a conexão. Pronto. Falta colocar o selo do K4. Vamos colocar aqui um selo para o K4. E agora nós vamos ter a última linha. Então, no caso S1, quando ele for ativado, ele vai ativar K4, que vai desligar a solenoide Y2 e vai ligar a Y3, vai fazer o cilindro B recuar. Então, o último sensor que vai ativar aqui é o sensor S3. Habilitado anteriormente por K4. E ele vai ativar o K0. E no caso nós não precisamos de selo, porque o K0 que vai desligar todo o nosso sistema. Então nós concluímos aqui a parte de comando. Então, para facilitar a visualização, vamos colocar aqui então o texto. Comando. E vamos fazer agora a parte do acionamento. Então, para a parte do acionamento, nós vamos colocar aqui as solenoides da válvula, certo? Porque nós temos ali 3 válvulas. Então, nós vamos colocar 3 solenoides. E já vamos nomear elas: solenoide Y1, solenoide Y2 e a solenoide Y3. Então, quando eu vou ligar a solenoide Y1, vou ligar a solenoide Y1 em K1 e vou desligar a solenoide Y1. Vamos lá, então aqui seguindo a sequência. Solenoide Y vai ser ligada em K1 e vai ser desligada em K3. Então nós vamos colocar aqui um contato NA e um contato NF. Vai ser desligada em K1, vai ser ligada em K1 e desligada em K3. E vamos fazer essa conexão aqui. A solenoide Y2, ela vai ser ligada em K2 e desligada em K4. Então ela vai ser desligada em K4 e ligada em K2, ok? Então nós temos aqui a conexão, a parte de acionamento da solenoide Y2. E a solenoide Y3, ela vai ser ligada em K4 e desligada em K0. K4. Desligado em K0. Está pronto aqui então o nosso circuito
nossa programação aqui no lado e nós podemos fazer uma simulação então para ver se está funcionando tudo. Se tiver muito rápido, você pode clicar aqui em opções, simulação e aumentar aqui o valor do fator slow motion. E aí nós vamos ter a movimentação um pouco mais devagar, dando para observar. Então vamos fazer aqui um passo a passo. Quando eu pressiono o botão 1, eu tenho energizado K1. K1 selou, ativou aqui a linha de acionamento, vai acionar a solenoide Y1, que vai fazer o movimento de avanço do cilindro A. Cilindro A avançou, eu tenho S2, que vai ativar o K2. Próximo passo eu tenho a solenoide Y2 ativa, que vai fazer o movimento de avanço do cilindro B. O cilindro B avançou, ativou S4. S4 ativa K3, selou K3, que vai desligar a solenoide Y1, fazendo com que o cilindro A recue. Quando o cilindro A recua, eu ativo S1. S1 vai ativar K4, vai ligar a Y3, desligar a Y2, fazendo com que o cilindro B recue, ativando S3, que vai ativar a linha aqui do K0, do relé K0, e vai desligar todo o sistema em cascata. Ainda nós podemos ter condições marginais, nós podemos adicionar alguns elementos que não fazem parte dessa programação, como o botão de emergência, o relé auxiliar para ativar uma lâmpada, e que vocês vão poder fazer os exercícios, treinar em casa e adicionar essas funcionalidades. Por exemplo, a condição de posição inicial, a operação só será iniciada se os atuadores estiverem na posição inicial. Caso, por exemplo, a condição inicial, a posição inicial, a operação só será iniciada se os atuadores estiverem na posição inicial, e uma lâmpada H1 fica apagada se a máquina estiver na posição, H1 fica acesa, avisando o operador que ele pode acionar a partida. Então aqui no caso, apenas se estiver na posição inicial, a lâmpada fica acesa, representada aqui pelos sensores S1 e S3, que ativam essa linha aqui de energização da lâmpada. Se eu pressionar o botão de início, a lâmpada apaga. Isso é uma forma de avisar o usuário que o modelo está na posição inicial. Tenho também uma condição de modo contínuo, onde eu coloco uma chave S2 e é feita a seleção entre um ciclo contínuo e o ciclo único. Caso a chave esteja desligada, quando o operador acionar o botão de partida, a máquina faz apenas um único ciclo e para. Se o botão S2 estiver ativo, a máquina faz um ciclo contínuo. Então nós temos aqui o sistema com o ciclo contínuo ativado por um botão B2, onde eu coloquei aqui uma saída para o relé ciclo contínuo, que ele faz uma ligação aqui alternativa ao B1 para fazer o selo aqui do K1 e manter o sistema, quando chegar aqui no K0, ele manter o sistema ativo indefinidamente. Então vamos fazer um teste aqui. Se eu apertar o botão B1 sem pressionar o B2, eu tenho um ciclo único, desligou. Se eu manter pressionado o B2, eu tenho ciclo contínuo. Observe que a hora que chegar no K0 e ele desativar tudo, ele vai reiniciar o ciclo.
Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês possam incrementar esse modelo e fazer os exercícios e essa aula possa ter ajudado vocês a conseguir resolver pelo menos esses sistemas básicos. Muito obrigado, um abraço a todos aí.